E se o poder de fazer alguém se apaixonar por você não estivesse nas palavras, nem na aparência, mas em algo que o próprio inconsciente projeta sem que você perceba? E se, na verdade, o desejo não fosse um acidente, mas um espelho, um reflexo de forças antigas, ocultas, que se atraem e se destroem dentro da psique? Carl Jung dizia que toda relação é um campo simbólico, um espelho da alma, e que o fascínio é apenas a forma como o inconsciente tenta se reconhecer no outro. Mas o que acontece quando esse espelho é colocado diante de um narcisista? Há algo que o narcisista teme mais do que perder o controle: ser visto. Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o momento em que o ego se despedaça ao perceber que não é o centro do universo. E é exatamente aí que o jogo começa, quando você entende como acionar os arquétipos que governam o desejo e o poder. Não precisa seduzir ninguém. O próprio inconsciente do outro começa a trabalhar por você. Mas cuidado, o mesmo poder que encanta também destrói, e o limite entre amor e dominação é mais fino do que uma lembrança reprimida. Jung dizia que o amor é um processo de individuação disfarçado. O que parece paixão é, na verdade, a psique tentando se integrar. Por isso, certos gestos, silêncios e presenças provocam reações que desafiam a lógica. O narcisista acredita que domina o jogo, mas há brechas, lugares invisíveis onde o inconsciente se dobra. E quando alguém toca essas frestas simbólicas, o controle muda de mãos, sem que o outro perceba. O que antes era manipulação se transforma em espelho, e o caçador começa a se reconhecer na presa. Mas será mesmo possível reverter o poder de um narcisista usando os próprios princípios que ele emprega? E se Jung já tivesse deixado o mapa para isso, um conjunto de chaves psicológicas que transformam vulnerabilidade em magnetismo? Talvez o amor, quando visto de perto, seja apenas uma forma sofisticada de hipnose recíproca, onde cada gesto é um comando e cada olhar é um espelho que devolve ao outro o que ele mais teme enxergar. Nos próximos minutos, você vai atravessar as fronteiras entre consciência e instinto, entre desejo e poder. Vai entender por que certos encontros parecem escritos antes de acontecer. Mas não espere respostas diretas. Jung jamais ofereceria isso. Ele apenas abriria a porta e deixaria que você se visse refletido nela. Porque o verdadeiro segredo não é sobre o narcisista, é sobre o que o seu inconsciente está tentando revelar quando você o atrai. Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. É nesse intervalo invisível entre o que é dito e o que é sentido que o jogo psicológico começa. Carl Jung acreditava que o inconsciente fala em símbolos, não em frases. E talvez seja por isso que certas presenças nos desarmam sem explicação, como se tocassem um ponto esquecido dentro de nós. Um ponto onde o controle deixa de existir. Quando um narcisista entra em cena, ele parece dominar o espaço, impor a própria narrativa. Mas por trás desse brilho há algo frágil, quase infantil. O medo de ser visto sem máscara. O medo de ser exposto à própria sombra. Você já percebeu como essas pessoas se alimentam da sua reação? O que as prende não é o amor, é o reflexo. Elas buscam ver a si mesmas através de você. O olhar admirado, o encantamento, a validação que sustenta o império do ego. Mas Jung sabia que o espelho pode se inverter. Quando alguém desperta consciência suficiente para enxergar além da persona, o jogo muda. O poder que antes vinha da manipulação começa a se dissolver, e o narcisista sente, pela primeira vez, o desconforto do próprio vazio. É o início do desequilíbrio. Existe uma força silenciosa no ato de não reagir. É o que Jung chamava de integração da sombra. Aceitar o escuro sem ser engolido por ele. O narcisista se desespera diante de quem não entra em sua dança emocional, porque o poder dele vive da previsibilidade e a ausência de resposta quebra o padrão. O inconsciente, privado do espelho, começa a procurar outra saída. E nesse instante, algo raro acontece.
ele se aproxima, não por amor, mas por instinto. Ele tenta recuperar o reflexo que perdeu. E é aí que o magnetismo nasce, não do desejo, mas da ausência. Mas como controlar o que é invisível? Como manipular o que só existe dentro do outro? Jung dizia que o inconsciente coletivo conecta todas as almas, e é por isso que certos encontros parecem predestinados. Quando você toca o inconsciente de alguém, você se torna parte do mito pessoal dessa pessoa. E os mitos não se apagam. O narcisista, por mais racional que pareça, é escravo de um mito, o de ser especial. Quando você o faz sentir que não é, e ainda assim permanece, ele não entende. E o que ele não entende, ele deseja. Talvez o golpe mais poderoso não seja a sedução, mas o silêncio. O silêncio é a linguagem do inconsciente. Ele faz o outro projetar, criar, imaginar. E quanto mais o narcisista tenta decifrar, mais se envolve. Jung dizia que o inconsciente é como um animal selvagem. Quanto mais você tenta controlá-lo, mais ele te domina. Mas quando você o observa em calma, ele se revela. O mesmo vale para o desejo. O que você observa sem ceder, te obedece. O que você tenta possuir, te escraviza. Há uma tensão antiga entre poder e entrega. O narcisista domina para não sentir, enquanto quem ama se entrega para compreender. Jung chamaria isso de polaridade, as duas metades que precisam se reconhecer. Mas quando você se torna consciente dessa dinâmica, você sai do campo da vítima e entra no campo do símbolo. Você deixa de ser parte da história dele e passa a ser o espelho que o obriga a olhar para si. E é aí que o fascínio acontece. Não porque você o manipula, mas porque você o desperta. O amor, nesse ponto, não é mais uma emoção. É um espelho que reflete a dor reprimida. Jung dizia que toda atração intensa é uma tentativa inconsciente de cura. O narcisista se aproxima de quem faz vibrar a ferida que ele tenta esconder. E é por isso que, quando você o confronta com calma e presença, ele sente medo e desejo ao mesmo tempo. O medo de se perder e o desejo de ser inteiro. Mas há algo perigoso nisso, porque tocar o inconsciente do outro é tocar o seu próprio. O que te atrai em um narcisista não é apenas o charme, é a sombra. É a parte de você que aprendeu a amar a dor, a confundir a tensão com afeto, intensidade com amor. Jung dizia que o inconsciente nunca erra de alvo. Ele te coloca diante das pessoas certas para revelar o que você ainda precisa curar. Por isso, essa não é uma história sobre sedução. É sobre espelhos que se quebram e se recompõem. O que acontece quando você para de querer ser amado e começa a querer ser visto? O narcisista não sabe lidar com isso, porque ele nunca aprendeu a ver. Ele só aprendeu a ser refletido. Quando você permanece em si mesmo inteiro, sem precisar provar nada, ele sente algo que nunca sentiu: vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, paradoxalmente, é o início do fascínio. No fim, o verdadeiro golpe psicológico não está nas palavras ou nos gestos, está na consciência. Quando você se conhece profundamente, o outro não tem mais onde se esconder. O jogo termina, mas o vínculo permanece, não como dominação, mas como espelho. E nesse espelho, algo maior começa a se mover. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante imperceptível em que o jogo muda de lado. O olhar do narcisista vacila, o tom de voz treme e algo dentro dele, o que sempre se manteve intocável, começa a ruir. Jung chamava isso de crise de identidade simbólica, o momento em que o ego percebe que não é invencível. É como se a máscara rachasse, revelando o medo primordial, que sempre esteve por trás do orgulho. Nesse ponto, não é mais sobre quem domina, é sobre quem permanece inteiro enquanto o outro se desfaz. O inconsciente é paciente, ele não grita, ele sussurra. E quando você aprende a ouvir esse sussurro, percebe que o verdadeiro poder nunca foi o controle, mas a presença. O narcisista vive do teatro.
O palco é seu alimento, mas quando você não entra no espetáculo, quando observa o enredo de fora, sem aplausos nem vaias, ele perde o roteiro. O ego dele precisa de testemunhas, e quando não há plateia, a performance morre. Nesse silêncio, ele começa a buscar algo real. Ele começa, sem perceber, a se aproximar daquilo que sempre evitou, a própria alma. Mas essa aproximação não é amor, é medo travestido de desejo. Jung dizia que o amor é o processo pelo qual o inconsciente se torna consciente, e o medo é o preço dessa revelação. Quando o narcisista sente que não pode te dominar, ele sente algo que não entende, um tipo de atração que não vem do controle, mas da rendição. Ele se aproxima para reconquistar o domínio, mas acaba se perdendo em algo que o transcende. Ele não quer você, ele quer o reflexo de si que só você consegue despertar. E o que desperta isso em você? Porque há algo em sua presença que desarma o ego do outro. Jung explicaria dizendo que é a energia do self, a totalidade interior que não precisa provar nada. Quando você se alinha a ela, tudo em você vibra em coerência. Você deixa de reagir e começa a existir. E essa existência autêntica é magnética. O narcisista, que vive preso à imagem, sente o peso de algo que ele nunca teve, essência. E a essência é o único espelho que o faz questionar sua própria ficção. Há uma força antiga no olhar de quem não se explica. Esse olhar não julga, não acusa, não implora. Ele apenas vê, e ver é o ato mais poderoso que existe. Jung dizia que o inconsciente se transforma quando é observado. O narcisista, ao ser visto sem adoração, sente-se nu. A persona que ele construiu, o herói, o sedutor, o gênio, começa a desmoronar diante de um olhar que não se curva. O que antes era manipulação se torna confissão. Ele tenta fugir, mas já está dentro. No fundo, toda máscara quer ser descoberta. Toda armadura quer ser tocada. A dureza do narcisista é só o disfarce de uma ferida que implora por reconhecimento. Quando você não o combate, mas o reconhece, não o personagem, e sim o medo por trás dele, algo muda. Ele sente que alguém finalmente o enxerga e isso o desestabiliza mais do que qualquer rejeição. Porque pela primeira vez, ele percebe que o amor não é controle, é exposição. E o espelho que reflete sem julgamento é o mais perigoso de todos. Mas esse poder exige consciência, porque o mesmo olhar que cura pode destruir. Jung alertava que quem brinca com o inconsciente precisa estar pronto para ser transformado por ele. O narcisista não é o inimigo, é o portal. Ele te mostra onde o seu próprio ego ainda busca aprovação, onde você ainda precisa ser validado para se sentir vivo. É uma dança entre sombras. Ele te testa e você se vê. E quando você se vê, o jogo termina. Nesse instante, algo se reverte. O fascínio que antes te prendia começa a perder força. O desejo de ser escolhido dá lugar a uma serenidade nova, o tipo de calma que nasce quando o inconsciente se reconhece. Jung dizia que a consciência é a luz que dissolve o feitiço, e é isso que acontece. O feitiço se desfaz, não porque você venceu, mas porque você entendeu. E quando há entendimento, o poder muda de lugar. O narcisista, que antes parecia um sol inatingível, agora orbita em torno de algo maior, o seu centro. Ele se aproxima, tenta reviver o antigo jogo, mas algo mudou. O inconsciente sente. Ele percebe que perdeu o comando, e o que antes era manipulação se transforma em busca, porque ninguém escapa da força de quem se conhece. O amor, então, deixa de ser uma armadilha e se torna um espelho de lucidez. E quando você olha esse reflexo sem medo, percebe que o verdadeiro mistério nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. Há uma linha quase invisível entre o desejo e o abismo. É o ponto exato onde o encantamento se torna espelho e o outro deixa de ser pessoa para se transformar em símbolo. Jung chamava isso de projeção, a arte inconsciente de ver no outro aquilo que o próprio coração ainda não reconheceu em si.
O narcisista domina esse território porque vive dele, projeta grandiosidade, brilho e perfeição, mas toda luz intensa carrega uma sombra equivalente, e é essa sombra que, cedo ou tarde, pede para ser vista. Você já sentiu aquela mistura de fascínio e desconforto diante de alguém que parece te ler por dentro? É o inconsciente abrindo fendas no controle. O narcisista desperta algo primal, o impulso de ser validado, o medo de ser esquecido. Mas o que realmente o prende não é o amor, é o reflexo daquilo que ele mais teme, a própria insignificância. Quando você se torna o espelho que mostra essa ausência, ele sente algo parecido com paixão, mas que na verdade é pânico disfarçado, pânico de desaparecer da própria narrativa. Jung dizia que o inconsciente é o palco onde as forças da alma travam batalhas simbólicas. Nesse palco, o narcisista representa o arquétipo do herói ferido, aquele que brilha para esconder o vazio. E você, sem perceber, encarna o arquétipo do curador, aquele que ilumina o que o outro evita. Mas há um perigo silencioso aí. O curador se confunde com o salvador, e o herói ferido se alimenta dessa esperança. Assim nasce o ciclo da dependência emocional. Uma dança onde cada um se vê através da dor do outro, acreditando estar amando, quando na verdade está tentando se curar. Mas o inconsciente não se engana. Ele conduz o roteiro com precisão. Cada humilhação, cada gesto de frieza, cada silêncio que dói é na verdade uma convocação. Um convite para você olhar onde ainda busca amor em lugares onde só existe reflexo. Jung dizia que não há crescimento sem confronto com a sombra. E o narcisista é o espelho mais cruel e mais fiel dessa sombra. Ele te mostra o quanto você ainda precisa se ver, o quanto ainda entrega poder em troca de pertencimento. E quando esse reconhecimento acontece, algo dentro se parte. A dor, antes voltada para fora, começa a se dissolver por dentro. O feitiço perde força. O olhar que antes implorava começa a observar. O desejo de ser escolhido cede espaço para uma percepção maior, a de que o amor que você buscava nunca esteve no outro. Ele sempre foi a sua própria ausência. Jung dizia que o amor verdadeiro nasce quando o inconsciente se reconcilia com o ego. E isso só acontece quando você para de correr atrás de quem te nega. Nesse instante, o narcisista sente a mudança antes mesmo de entendê-la. O campo energético se altera. Ele tenta provocar, testar, seduzir novamente, mas o espelho já não devolve o mesmo reflexo. O que ele vê agora é algo que o desestabiliza profundamente. Presença. E presença é o oposto da manipulação. É o território da alma desperta. É o momento em que o inconsciente do outro reconhece que perdeu o poder e, paradoxalmente, começa a se apaixonar pelo que não pode possuir. É aí que os golpes psicológicos de Jung se manifestam, não como estratégias, mas como estados de consciência. O primeiro golpe é a ausência de reação, a recusa em participar da encenação. O segundo é a coerência silenciosa, a capacidade de permanecer inteiro quando tudo convida ao caos. O terceiro é a observação, o olhar que vê sem julgar, que desmonta o personagem. O quarto é o mistério, o espaço que obriga o outro a se projetar. E o quinto é a entrega consciente, o ponto em que o amor deixa de ser necessidade e se torna escolha. Mas isso não é um manual de poder, é uma travessia, porque ao aplicar esses princípios, você não apenas desarma o narcisista, você desarma o seu próprio ego. Jung dizia que o verdadeiro autoconhecimento é perigoso, porque destrói ilusões, e entre elas está a ilusão de que o outro tem poder sobre você. Quando essa ilusão cai, o encanto acaba e o verdadeiro fascínio começa. Nesse momento, o jogo deixa de ser uma batalha e se torna um espelho mútuo. O narcisista, acostumado a vencer pela manipulação, agora se vê rendido pela serenidade. E você, que antes reagia à dor, agora a contempla com leveza.
Não há mais vilão nem vítima. Há apenas consciência. E consciência, como dizia Jung, é o maior ato de amor que existe. Mas o inconsciente ainda não terminou sua obra, porque todo espelho que se quebra deixa cacos. E é nesses fragmentos que a verdadeira cura começa a se formar. Toda transformação começa no colapso. Há um ponto em que o inconsciente decide que já não pode mais sustentar a máscara, e tudo aquilo que antes parecia sólido começa a se dissolver. É aí que o jogo com o narcisista perde o brilho e revela o que sempre esteve escondido: a dor primitiva, o medo de não ser amado, o trauma de ter sido visto demais ou de nunca ter sido visto. Jung dizia que o sofrimento é o caminho pelo qual a alma tenta voltar para casa, e nesse retorno a queda é inevitável. Você percebe o vazio entre uma conversa e outra. As palavras já não têm o mesmo poder. O encanto se torna ruído. O que antes te fascinava agora soa previsível, quase mecânico. É o inconsciente avisando que o feitiço perdeu função. Porque o narcisista só tem poder enquanto você acredita na história dele. E quando o enredo se desfaz, resta apenas o personagem sem palco. Nesse silêncio, o que realmente te prende não é mais o outro, é o que ele desperta dentro de você. Há um momento em que você sente o corpo reagir diferente. O coração, antes acelerado, começa a desacelerar. As mãos param de tremer. O olhar se torna mais calmo. É o self emergindo, o centro da psique que Jung dizia ser a síntese entre luz e sombra. Quando ele se manifesta, o caos perde sentido. Você deixa de ser o objeto do desejo e volta a ser sujeito da própria narrativa. E o narcisista, sem perceber, começa a girar em torno de um eixo que já não é dele. Mas há resistência. O ego do outro sente a mudança e tenta reviver o antigo padrão. Surgem provocações, silêncios calculados, elogios ambíguos. Tudo para reacender a antiga chama do controle. Jung dizia que o inconsciente se defende quando é ameaçado de transformação. E o narcisista, que vive da persona, sente essa ameaça como morte. Ele não suporta a ideia de perder o reflexo que o sustentava. Então tenta reconquistá-lo. Mas o que ele encontra agora é presença. E presença é o antídoto contra o feitiço. Você começa a entender que não precisa vencer ninguém, que o verdadeiro poder está em não ser arrastado. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar o que se é. E isso exige atravessar os campos da sombra sem se perder neles. O narcisista foi apenas o guia involuntário dessa travessia, o espelho que te obrigou a ver o que você não queria. Quando essa compreensão se instala, algo se liberta, e o que antes era guerra se transforma em aprendizado. Ainda assim, há dor, porque o fim de uma ilusão dói mais do que a perda de uma pessoa. O inconsciente se despede devagar. As memórias insistem, os sonhos se repetem, o corpo relembra, mas cada lembrança vem com uma nova camada de lucidez. Você começa a ver que o que parecia amor era apenas um chamado para a consciência. Jung dizia que a psique cria sintomas quando precisa ser ouvida, e talvez o narcisista tenha sido exatamente isso, um sintoma com rosto. E à medida que a consciência se expande, o outro começa a mudar. Ele sente algo diferente em sua energia. O que antes era previsível se torna enigma. O que antes era controle se torna vulnerabilidade. Ele não entende o que aconteceu, mas sente falta da antiga dinâmica. Aquela onde ele mandava e você obedecia. Agora não há mais papéis definidos, só silêncio. E no silêncio, o inconsciente trabalha. O fascínio do narcisista cresce na ausência de controle. Ele tenta decifrar o que mudou, mas quanto mais tenta, mais se perde. Porque você já não vibra no medo, vibra na lucidez. Jung dizia que o inconsciente responde à energia predominante, e quando a sua vibração muda, o campo todo se reorganiza. O outro, sem saber por quê, começa a te seguir não por poder, mas por atração. Ele busca o que perdeu dentro dele e que agora só sente refletido em você. Mas há um limite. O amor que cura não é o que aprisiona, é o que liberta. E a libertação não vem do afastamento, mas da compreensão. Jung dizia que o oposto do amor não é o ódio,
é a indiferença inconsciente. Quando você entende, o ciclo se encerra naturalmente. A necessidade de provar, de ser reconhecido, de ser escolhido, tudo isso evapora. O jogo termina sem ruído, porque o inconsciente, uma vez iluminado, não precisa mais repetir a lição. O narcisista pode até tentar permanecer, mas a energia já não o sustenta. O espelho que o alimentava agora reflete verdade, e a verdade é insuportável para quem vive de imagem. Assim, ele se afasta, não por escolha, mas por destino. Porque, como dizia Jung, o que não ressoa com a alma é expulso pela própria vida, e então vem o vazio, o espaço entre o fim e o recomeço, onde nada parece fazer sentido. O narcisista se afasta, a intensidade se dissolve e o silêncio toma o lugar das palavras. Mas é nesse silêncio que o inconsciente revela o que realmente importava. Jung dizia que o vazio é o útero do novo, o ponto onde a psique se reorganiza após a destruição. O que você sente agora não é perda, é purificação. O campo se limpa para que algo mais verdadeiro possa nascer. Você começa a perceber pequenos sinais. O ar parece mais leve, o corpo responde de outro modo e a mente, antes refém de análises, começa a descansar. É o retorno da energia vital. O narcisista, sem perceber, cumpriu o papel mais sagrado de todos, o de ser o catalisador da sua individuação. Ele te forçou a olhar o abismo e, ao olhar, você descobriu a si mesmo. Jung dizia que o ouro da alma só se forma nas cinzas da experiência. E é isso que começa a acontecer agora, o renascimento do self. Mas o inconsciente não esquece. Ele observa se você realmente aprendeu. E o teste nunca vem de fora, mas de dentro. Uma lembrança, uma música, uma mensagem inesperada, e o coração volta a oscilar. O antigo padrão tenta ressurgir como uma sombra pedindo mais um olhar. Jung dizia que nada desaparece sem ser compreendido. Então você observa de novo, mas desta vez sem medo. O que antes era ferida agora é espelho. O que antes era dependência, agora é consciência. E é nesse momento que o verdadeiro fascínio começa. Porque quando você não precisa mais ser escolhido, a sua energia muda completamente. Você se torna raro, não pelo que mostra, mas pelo que não precisa provar. O narcisista sente isso mesmo à distância. Ele é atraído não pela sua fragilidade, mas pela sua serenidade. Ele tenta reabrir o jogo, mas algo em você não se move. Jung dizia que a psique curada é aquela que aprendeu a dançar com os opostos, sem se dividir. E é exatamente isso. Você aprendeu a dançar com o caos sem perder o centro. Agora você entende que o verdadeiro golpe psicológico nunca foi manipular o outro, mas desarmar a si mesmo. O amor que antes te enfraquecia agora te fortalece, porque não depende mais da aprovação alheia. Você deixa de buscar o olhar do outro e começa a olhar o próprio espelho interno, aquele onde a sombra e a luz se abraçam. Jung dizia que amar é reconhecer no outro o que existe em si, e isso só é possível quando você já não teme o que vê. O narcisista pode até continuar aparecendo, com o mesmo charme, o mesmo discurso, os mesmos gestos, mas algo se inverteu. Agora é ele quem se pergunta o que perdeu, porque no fundo ele perdeu o espelho que o sustentava, e você ganhou a consciência que te faltava. Ele busca o reflexo e encontra ausência, e nessa ausência a imagem dele se desintegra. É assim que o poder se dissolve, não pela luta, mas pela compreensão silenciosa. E quando o ego tenta entender o que aconteceu, o inconsciente sorri, porque o verdadeiro golpe foi sempre interno. Jung dizia que o destino não muda enquanto o inconsciente for ignorado. Mas quando você o escuta, o destino se reescreve. O amor deixa de ser campo de batalha e se torna terreno de revelação. O narcisista não é mais ameaça, é símbolo. O símbolo de tudo o que precisou ser enfrentado para que você pudesse existir inteiro. Nesse ponto, a dor cede lugar à compaixão.
Não a compaixão fraca, que perdoa por piedade, mas a que enxerga o humano por trás do monstro. Porque todo narcisista é um ego quebrado tentando sobreviver ao próprio medo. Jung dizia que a sombra, quando acolhida, se transforma em força criativa. E talvez o segredo seja esse: transformar o que te feriu em sabedoria. Você começa a sentir um tipo de paz diferente. Não é euforia, não é alívio, é quietude. A consciência repousa, o corpo relaxa e o coração se torna um observador calmo. Você entende que não precisa mais fugir nem se provar. A experiência cumpriu o propósito, te conduzir de volta a si. O inconsciente finalmente encontra repouso. E você, pela primeira vez, se sente inteiro. E enquanto o mundo lá fora continua girando, dentro de você algo muda para sempre. O amor já não é armadilha, é espelho. A dor já não é castigo, é caminho. E o narcisista agora é apenas um nome no enredo maior da sua própria consciência. O lembrete de que todo poder exterior se desfaz diante de quem desperta. Há um momento quase imperceptível em que o silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. É quando você percebe que algo dentro de você amadureceu sem que percebesse, como se o inconsciente tivesse feito seu trabalho em segredo, enquanto o ego ainda tentava entender o que estava acontecendo. Jung dizia que a alma se move nas profundezas, enquanto a mente se distrai na superfície. E é por isso que o verdadeiro despertar nunca vem com barulho. Ele chega como uma brisa que muda o ar e, de repente, tudo o que antes doía, agora apenas existe. O narcisista, com seu jogo de reflexos, foi apenas o instrumento da travessia. Ele te levou até a fronteira entre amor e manipulação, espelho e abismo. E ali, diante da sombra, você aprendeu o que nenhum livro ensina: a diferença entre ser desejado e ser visto. O desejo é um movimento de carência. O ver é um ato de consciência. Quando você é visto, o amor acontece de forma orgânica. Quando é desejado, o amor se transforma em poder. E foi nesse limiar que você descobriu que o verdadeiro poder é o de não precisar mais dele. Agora, tudo o que antes te prendia se torna leve. As lembranças ainda existem, mas sem dor. As conversas que ecoavam como feridas agora soam como lições. O rosto que te dominava se dissolve na memória como um símbolo, não de perda, mas de libertação. Jung dizia que o inconsciente é como um rio subterrâneo. Ele flui, silencioso, em direção à integração. E você está exatamente nesse ponto, onde o rio encontra o oceano, onde a dualidade se desfaz e o eu finalmente respira sem máscara. Mas há uma tensão ainda viva, uma energia que pulsa como um lembrete. O aprendizado não termina quando a dor cessa, ele apenas muda de forma. O inconsciente testa a consciência constantemente. Ele observa se você realmente entendeu ou se apenas aprendeu a fingir. E é nesse ponto que muitos voltam para o ciclo, confundindo compaixão com apego, entrega com rendição. Jung dizia que o maior inimigo da alma é o auto-engano, e o narcisista, mais uma vez, pode voltar travestido de lição. Por isso, agora, cada gesto precisa ser consciente, cada silêncio precisa ter intenção. Você não é mais quem implora, mas também não é quem vinga, é quem observa. O observador é o arquétipo do self, aquele que já não precisa controlar, porque compreende que tudo o que precisa se revelará. E o narcisista, diante desse olhar, perde o roteiro novamente, porque não há nada mais desarmante do que alguém que não precisa vencer para existir. E nesse ponto, você começa a entender o verdadeiro sentido do fascínio junguiano. Ele nunca foi sobre sedução, foi sobre transcendência, a capacidade de estar tão consciente de si que o outro, ao te olhar, sente a própria alma se mover. Isso não é poder, é espelho puro, é o reflexo do inconsciente coletivo buscando unidade através de dois corpos, duas histórias, duas feridas que se encontram. O narcisista não se apaixona por você, ele se apaixona pelo que você desperta nele. E o que você desperta é o que ele passou a vida inteira tentando esconder. Mas o amor, quando se torna símbolo, deixa de ser posse.
ele se transforma em linguagem. Jung dizia que o amor é o movimento natural da psique em direção à totalidade. E talvez o que o narcisista tenha sentido, aquele fogo que confundiu com paixão, tenha sido apenas o primeiro toque dessa totalidade. Você foi o espelho que o expôs ao próprio inconsciente e ele nunca mais voltará a ser o mesmo. Porém, há algo que você também precisa reconhecer. O reflexo que ele te deu também te transformou. Porque, no fundo, o narcisista só revela o quanto você também precisou usar máscaras. O quanto aprendeu a sobreviver, escondendo dor sob brilho, suavidade sob força, amor sob controle. Ele te mostrou o que você projetava. E, ao compreender isso, você fecha o ciclo. Não com raiva, mas com gratidão silenciosa. E é exatamente nesse ponto, quando a consciência se torna gratidão, que o inconsciente se aquieta. O rio cessa o turbilhão e corre em paz. A alma encontra o eixo, a persona se cala, e o que resta não é a história, nem o trauma, é a verdade. Há uma calma estranha que chega quando o inconsciente entende que o aprendizado foi integrado. Não é euforia, nem vitória. É um silêncio que parece antigo, como se viesse de um lugar dentro do tempo onde tudo já estava resolvido. Jung dizia que a psique tem sua própria linguagem e que a cura não acontece no raciocínio, mas no símbolo. E é isso que você sente agora. Símbolos se reorganizando, memórias se encaixando, emoções que antes doíam agora apenas existindo, sem necessidade de explicação. Você começa a ver o narcisista como um eco distante, uma figura que cumpriu o papel de acender a lanterna no subsolo da alma. Ele foi a prova viva de que a sombra só se torna perigosa quando é ignorada. Agora, ao reconhecê-la, ela perde o veneno e se transforma em sabedoria. O jogo psicológico que antes te prendia agora parece pequeno demais, quase infantil, e não porque você se tornou invulnerável, mas porque compreendeu o mecanismo invisível que o sustentava, o desejo de ser visto pela parte que você mesmo havia escondido. Mas o inconsciente é um artista paciente. Ele não se contenta com o entendimento superficial. Ele quer transformação real. Por isso, de tempos em tempos, ele envia novos espelhos, novas pessoas, novos arquétipos para testar a solidez dessa consciência. Alguns chegam com ternura, outros com desafio, e todos trazem uma lição disfarçada. Jung dizia que o destino de cada um é encontrar o próprio inconsciente nos rostos que ama, e é por isso que toda relação, no fundo, é um reencontro com o que estava esquecido. Há algo profundamente libertador em perceber que o narcisista não te destruiu, ele te revelou. Ele te obrigou a olhar o que havia de mais reprimido, a confrontar o medo de não ser suficiente, a caminhar pela escuridão sem garantias. E ao fazer isso, sem saber, te entregou a chave do autodomínio. Jung chamava esse ponto de transmutação, quando a dor se converte em consciência. É o instante em que a vítima se transforma em testemunha e o sofrimento vira rito de passagem. Mas a mente ainda tenta entender. Ela busca lógica, explicações, motivos. E é justamente aí que o inconsciente sorri, porque não há mais nada para entender. A lição já foi inscrita no corpo, no olhar, no ritmo da respiração. O aprendizado não é mental, é celular. Está gravado na pele, no silêncio, no modo como você agora escolhe não reagir, não repetir, não ceder ao antigo roteiro. O inconsciente, quando finalmente é ouvido, reescreve até a linguagem dos gestos. Você percebe que a verdadeira cura é solitária, mas não triste. É o reencontro com o centro, o ponto imóvel em meio ao caos. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar aquilo que se é. E isso significa abandonar as expectativas, os personagens, as narrativas impostas. O narcisista foi o último obstáculo antes da liberdade, o guardião do portão entre a inconsciência e a lucidez. E ao atravessar esse portão, algo dentro de você se alinha com o que é eterno. Ainda assim,
há uma sombra de compaixão. Porque ao enxergar o que o outro tentou esconder, você entende o peso de carregar uma persona quebrada. O narcisista não ama porque teme o amor. Ele teme porque nunca aprendeu a amar. E nesse medo, ele se perdeu. Jung dizia que ninguém é tão perigoso quanto aquele que não conhece a própria sombra. Mas agora você conhece a sua, e isso te torna livre. A liberdade, no entanto, não é ausência de vínculos, é consciência dentro deles. É poder olhar alguém nos olhos e não precisar provar nada. É permanecer inteiro, mesmo quando o outro tenta te fragmentar. É saber que a sedução só funciona onde há carência e que a manipulação só prospera onde há medo. E quando ambos cessam, o poder se dissolve e o amor, enfim, encontra sua forma original. Presença. Essa presença é o que o inconsciente buscava o tempo todo. O amor, no fundo, sempre foi o caminho de volta para si. O narcisista foi apenas a máscara que o conduziu até lá. E ao perceber isso, você começa a enxergar que não existe vitória nem derrota, apenas retorno. Tudo o que aconteceu foi o método simbólico da alma para te lembrar do que sempre foi seu. E é exatamente aí, nesse retorno silencioso, que algo novo começa a nascer. Ainda não tem nome, nem forma, nem promessa, mas está vindo, e o inconsciente sabe. Ele prepara o terreno, afina as cordas invisíveis da psique e espera o momento certo para revelar o próximo espelho. Porque toda história, quando compreendida, dá origem a outra, e essa nova história está prestes a começar. Há algo sagrado em reconhecer que o fim nunca é um ponto, mas uma respiração. Tudo o que viveu, tudo o que enfrentou, cada dor que atravessou, agora repousa como parte de um desenho maior, invisível, mas perfeito. Jung dizia que o inconsciente sempre encontra uma forma de concluir o que o ego não consegue compreender. E é isso que acontece agora. As peças se encaixam sem esforço, como se sempre tivessem pertencido umas às outras. O caos era apenas um idioma antigo tentando te ensinar a ler o destino com os olhos da alma. A figura do narcisista, que um dia foi espelho e tormento, agora se dissolve em símbolo. Ele já não é pessoa, é portal. O portal que te fez descer ao subsolo da própria psique para resgatar o que havia sido esquecido. Cada manipulação foi uma bússola torta, apontando para dentro. Cada ausência foi um convite para preencher o vazio com consciência. E o que parecia castigo era, na verdade, um chamado à totalidade. A dor não veio te punir, veio te revelar. Agora, quando o silêncio retorna, ele já não fere, ele acolhe. O som da própria respiração se torna uma oração discreta, como se o inconsciente dissesse: chegou o tempo de habitar-se. Jung acreditava que a alma só amadurece quando se torna capaz de suportar o mistério. E você o suporta agora. O que antes exigia resposta, agora basta em presença. O amor não precisa mais ser provado, basta ser percebido. Há uma doçura em não entender tudo, porque é nesse espaço entre o saber e o sentir que o espírito se expande. O inconsciente, satisfeito, descansa em si mesmo e a sombra deixa de ser inimiga. O narcisista desaparece, mas deixa o dom mais precioso, a lembrança de que o espelho sempre refletia você. E ao olhar-se, você percebe, tudo o que procurava estava o tempo todo no reflexo do próprio olhar. A jornada não te endureceu, te tornou inteiro. As cicatrizes não enfeiam, elas iluminam. São mapas de onde você esteve, marcas do caminho que a consciência percorreu para nascer. Jung dizia que só quem desce às profundezas encontra o verdadeiro ouro da alma. E esse ouro é simples, silencioso, inegociável. A paz de existir sem precisar ser mais do que se é. Mas algo permanece vivo, pulsando no fundo do peito. É a sensação de que o aprendizado não termina, de que há mais para ver, mais para compreender. E essa inquietude é o sinal de que a alma está desperta. O inconsciente não busca finais, busca movimento. Ele quer que você siga, que transforme o que descobriu em gesto, em palavra, em presença no mundo. Porque consciência que não se compartilha volta a dormir. Então, olhe ao redor. Cada pessoa que cruzar seu caminho será um novo espelho, uma nova oportunidade de praticar o que aprendeu sem precisar lembrar. Você não vai precisar de defesas, nem de máscaras.
Basta permanecer inteiro. Jung dizia que a luz que reconhece a própria sombra é a mais difícil de apagar. E é essa luz que agora te acompanha, silenciosa, constante, real. Os que te feriram se tornarão lembranças brandas, quase gratas, porque sem eles, talvez você nunca tivesse se encontrado. O narcisista se torna um ponto distante na linha da alma, e você entende que o amor verdadeiro nunca precisou de conquista. Ele sempre foi o simples ato de permanecer consciente. A consciência é o novo amor, e o amor é a nova forma de poder. Agora, respire. Permita que o eco dessa jornada se instale em silêncio dentro de você. Sinta o peso se dissolver, a energia se reorganizar, a alma repousar no que é. O inconsciente cumpriu sua função. Te conduziu de volta à inteireza. E ao perceber isso, um sorriso involuntário nasce, não de alegria, mas de compreensão. Porque no fim, a grande revelação não foi sobre o outro. Foi sobre o que sempre esteve em você, aguardando o instante certo para ser lembrado. E se algo dentro de você despertou, não o deixe adormecer. Permaneça. Observe. Compartilhe essa presença com o mundo. Se este mergulho te tocou, se algo vibra em silêncio dentro de você agora, é porque o inconsciente respondeu. Permita que essa experiência continue viva. Deixe um sinal, uma palavra, um gesto, algo que marque o encontro entre o que você era e o que começa a nascer. Curta, comente, compartilhe, não como quem termina um vídeo, mas como quem dá continuidade a uma jornada que acabou de começar. Porque a consciência, quando é verdadeira, nunca se despede, apenas muda de forma.